Vocês sabiam que a indústria do anime japonês está em crise? Sabia disso? O número de animes cresce todo ano, mas o orçamento das equipes não aumenta nada. A causa está no comitê de produção, um sistema único no Japão. Mesmo que a bilheteria alcance bilhões de ienes, o dinheiro que chega às equipes de produção é muito pouco. Desta vez, Toshi Okada vai da revolução visual do aranha até desvendar o fluxo de dinheiro na indústria. Assista ao vídeo com a luz acesa e de longe, tá? É o novo Homem-Aranha através do Aranhaverso, mas dessa vez, desde o começo do filme. Caramba, que legal! Como pensaram nisso? É uma sequência de como pensaram nessa forma de mostrar, de animar. É uma sequência, mas no meio, dá um enjoo, sabe? Fica meio pesado. Contando com o Aranhaverso anterior, é tipo o meio de uma trilogia, mas o meio de uma série costuma ser o mais emocionante, mas dessa vez, é legal, mas a história vai para todo lado, sabe? Não fica confuso. Só que você não sabe mais por quem torcer. Mas é legal. Ah, e também tem o fato de que já fizeram multiverso demais em outros filmes. Multiverso em si, tipo, vários mundos de possibilidades. E em cada um deles, versões diferentes de você. Essa é a ideia. Isso, tipo, já fizeram tudo em Rick e Morty, uma animação. Já esgotaram o assunto. Até em série de TV já esgotaram, tipo, quase todas nas últimas temporadas, tipo a 4, 5, 6, Rick e Morty só falam de multiverso. Aí começam a conversar num mundo, e se você tá assistindo, no final, aparece outro Rick e Morty de outro mundo, é baseado em De Volta para o Futuro. Então, aparece o avô e o neto. Matam o protagonista que você tava acompanhando até ali, entram nesse mundo, e conseguem se passar por eles, sabe? Tem um... Sério, tudo que você pode imaginar, tudo, já fizeram em Rick e Morty. Claro, tem um planeta só de Rick e Morty. Só tem Rick e Morty morando em um planeta. É que tem um monte de mortes de todos os multiversos. Que estão lá, vivendo em paz, ou brigando, cada um com seu lado do mal. Uns robotizados, outros evoluíram de plantas, sei lá. Tipo, fazem tudo que você pode imaginar, de verdade. Comparado com isso, esse Aranhaverso é até meio tranquilo. Porque todos os aranhas têm os mesmos problemas. E o protagonista, ele tenta ir contra o destino dele. E todos os outros, sei lá, uns milhares ou centenas de milhares, ou talvez bilhões, sei lá, os Homens-Aranha. Tentam impedir o protagonista, viram inimigos e perseguem ele. E eu acho que isso diminui o mundo, ao contrário. Você vê o multiverso, com infinitas possibilidades, que incrível, mas no fim das contas, isso acaba diminuindo o mundo. Tipo, tem bilhões de estrelas, e essa ilha cósmica, a galáxia. Tem bilhões delas no universo, sei lá. Quando dizem que o universo é infinito, a gente fica até meio tonto. De tão infinito que parece, né? Mas se juntasse todo mundo para decidir se os humanos são culpados ou não, e resolvessem que são culpados e destruíssem a Terra. Se fizessem um filme e mostrassem a cena da reunião, ia ficar meio sem graça. Ia diminuir a escala. É um mundo inteiro, cheio de Homens-Aranha infinitos. E todos eles correndo atrás do protagonista para impedir ele. Aí fica meio chinfrim, sabe? É do mesmo autor de Detetive Conan, o Mestre Aoyama, acho que é o trabalho anterior dele? Tem um mangá chamado Yaiba, minha filha fazia kendo na escola. Aí eu pensei, se vai fazer kendo, tem que ler esse mangá. E foi isso que eu fiz ela ler. É a espada de Musashi e Yaiba, né? Ultimamente, o Kintaku fez e parece que recomendou a espada de Musashi. Ah, o Kintaku manja. Se for para praticar kendo, eu achava que tinha que ler a espada e Yaiba era mais fácil de entender para crianças, então minha filha viciou. Yaiba, eu também gosto, mas logo no começo. Yaiba é sobre kendo, mas eu achava que era um grupo inimigo de kendo. Achava.
Tinha uns caras tipo Cobra Kai que de repente invadiam o Capitólio. Invadiam o Capitólio, pegavam o microfone e ficavam ha. Acho que o mundo ficou pequeno. Como criador, ele queria que os fãs pensassem tipo Kendo, conquistar o Japão é incrível, ou algo assim, mas parece que isso acabou ficando meio mesquinho, sabe? Eu acho que Detetive Conan é basicamente isso. Mas, a história de um famoso detetive universitário, Kudo Shinichi, que encolheu. Ainda funcionava com a organização negra. Mas depois de décadas de série, virou um fenômeno Yaiba sem solução. Eu acho. Esse lance de escala aumentar, mas acabar ficando meio chato. É o que eu achei desse Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Isso aí. Eu fui ver o filme do Homem-Aranhaverso. Sério, gente, esqueçam o seminário do Toshio Okada. Vão ver agora, vão ver amanhã. Principalmente, o visual é incrível. Visual, a composição e a forma de ver únicas do filme ou do diretor de fotografia. Por exemplo, nos animes do diretor Shinkai, o cenário é muito... E nos filmes live action do ano Hideaki também, tipo, usam lente olho de peixe, grande angular, para dar um visual único. Isso aí chamam de look, e o look de Aranhaverso é tipo. É gibi. E tipo, incluindo quadrinhos americanos e mangás, eles pegaram o que tem de mais legal em todos os quadrinhos para fazer o look. É divertido visualmente, e as falas dos balões são usadas direto na animação, super legal. E também o uso das cores, e os efeitos tipo tela de retícula japonesa. É tipo abrir uma página de mangá e ver tudo de uma vez, sabe? Tipo, um jeito eficaz de compor as cenas, sabe? Cada cena é como se estivessem te mostrando uma página colorida dupla de um mangaka foda. É tipo isso em todas as cenas, é um trabalho incrivelmente maneiro. Acho que quase ninguém viu ainda, então não vou dar spoilers da história. Sinceramente, me deixou preocupado com o futuro dos animes japoneses. Toy Story não me deixou preocupado. Tipo, os animes americanos vão para esse 3D. Eu gosto de coisas interessantes e muito legais, mas eu achava que era uma evolução diferente dos animes japoneses. Aranhaverso, tipo, vai influenciar muito o anime japonês. Tipo, não é só influência, é um choque. Mas, vendo essa propaganda, não dá pra entender muito bem o que é. Vendo esse pôster, é legalzinho, mas não impressiona. Por quê? Vamos ver o pôster americano. Esse aqui é o pôster americano de Aranhaverso. É bem diferente. Vários Homens-Aranha diferentes aparecem. O verso de Aranhaverso, pensem que significa mundo. Universo é uni, um único verso. Ou seja, esse mundo é governado por um único Deus, é um mundo único. Então, se alguém morre, essa pessoa nunca mais... Ninguém é substituível, se alguém se foi, não tem outro igual. É assim que o universo pensa. Um mundo multiverso é o contrário, vários universos, tipo mundos paralelos. Por exemplo, se eu fosse atropelado e morresse agora. Num mundo do multiverso que está colado nesse. Antes de ser atropelado, eu ia notar que meu cadarço está desamarrado. Enquanto eu amarro o cadarço, o caminhão passa de... A diferença entre universo e multiverso é que um não tem outras possibilidades, e o outro tem infinitas. Tipo um mundo onde tudo é possível. O Aranhaverso é, dentro desse multiverso, um conjunto de mundos onde existem todos os tipos de Homem-Aranha. É uma coleção. E no filme, isso é tipo um dispositivo de distorção natural. Por causa desse dispositivo de distorção natural, alguns Homens-Aranha acabam sendo trazidos para o mundo do Miles, o protagonista, e a história é sobre eles em ação. Os que estão no pôster americano são todos de Homens-Aranha do multiverso. O de casaco preto é de um mundo em preto e branco de 1933. É o Homem-Aranha Noir, que é detetive particular. Como o mundo dele é preto e branco,
Ele não entende o cubo mágico. Ele fica tipo, o que é isso? Não reconhece as cores. E ainda por cima, ele está... Eu fiquei pensando por que ele está tomando milkshake. E parece que em 1900 ainda era a época da lei seca, então o detetive não pode beber álcool. Por isso ele está tomando milkshake, mas ele vive num mundo em preto e branco. A de branco é a Mulher-Aranha. Esse carinha pequeno aí é o Spider-Man, do mundo dos desenhos. E essa do canto esquerdo é a Penny Parker, do mundo dos animes moe japoneses. Cada um desses personagens, na verdade, é o único Homem-Aranha do seu mundo. Cada um deles foi mordido por uma nuvem radioativa. Ganhou poderes de Homem-Aranha e luta contra o mal, essa é a premissa. E todos vieram pra cá. Então tem uma cena deles todos juntos numa sala. É assim que funciona, mas agora vamos falar da aparência, como eu disse antes. Essa parede, talvez não dê para ver bem, não é só uma pintura plana, tem um efeito tipo retícula de impressão. E a testa do Miles? A testa desse tem um efeito meio de retícula. E a testa desse Spider-Man D também. Parece os pontinhos de impressão colorida ruim americana. Não é um personagem 3D realista, tipo um boneco. Dá pra ver que a ideia é animar um desenho de gibi. E quem destoa mesmo é a Penny Parker. A personagem de anime moe japonês e o Spider-Man, esse porco. Como o Han é de desenho animado de animais, ele tira um martelo gigante do bolso do nada e bate nos inimigos. Só que o movimento dele quando bate nos inimigos, quando está com o martelo, é diferente das leis da física dos outros personagens. Os outros personagens seguem leis da física realistas. Então, para coisas pesadas, a lei da inércia funciona. E quando levantam, balançam com força. Mas o Spider-Man veio do mundo dos desenhos animados. Então as leis da física são diferentes. Ele consegue balançar esse martelo. Então, as leis da física em cada universo do Spider-Man. Ele consegue girar esse martelo num instante. Por exemplo, mesmo sendo personagens femininas, o cabelo dessa game, cada fiozinho é feito por computação gráfica. Já o cabelo da Penny Parker usa o visual de anime japonês. É só uma cor chapada, com um brilho de destaque. Cada personagem trabalha com leis da física diferentes. E com lentes de câmera diferentes. Principalmente esse tal de Spider-Man. Como ele é um personagem de desenho, está sempre em contraluz. Independente da direção da luz dos outros personagens, ele está com um efeito de borda sempre brilhando. É um jeito meio de animação animal, sabe? E isso tudo cabe e se move na mesma tela. E a gente consegue ver como uma imagem. Então, até aqui é a premissa, o resto da história. Vão conferir no cinema. Eu vi a dublagem japonesa em 2D. Eu não curto muito ver animação estrangeira dublada, porque os dubladores não curto muito ver animação. Mas, no caso desse Aranhaverso, achei bom ter visto dublado. Eu vi a dublagem primeiro, com pouca informação em 2D. E depois vi em 3D legendado, no IMAX. Acho que essa é a forma mais legal de ver. Talvez essa técnica seja, sei lá. Mas, é incrível, e em Dragon Ball? O que eles realmente querem fazer, tipo, trazer vários personagens de multiversos e fazer o que tentaram fazer em Dragon Ball Super? Na verdade, seria daqui para frente, sei lá, aos poucos. Vários animadores vão, tipo, trazer todos os personagens dos meus mundos anteriores. Acho que o pessoal quer fazer isso, essa parada de multiverso. Porque, em vez de fazer tudo em animação tradicional, terem feito isso em CG foi meio que um choque. Me mostrou que, nossa, a animação ainda vai evoluir muito. Foi muito legal. Assistam Spider-Verse. Se inscrevam no canal, por favor. Então é isso. Ontem,
a conversa que rolou na live com o Yamanaka foi muito interessante. Tipo, um resumo disso, uma explicação super clara de problemas do mundo da animação. Porque o número de produções de anime está aumentando, mas a galera que trabalha com anime está na pinda. Se você ouvir isso hoje, vai entender tudo de uma vez, essa é a explicação. Normalmente, nas minhas lives, eu não fico falando a culpa é desse cara. Hoje, para ficar mais fácil, vou colocar um lado bom e um lado ruim. Vou criar um vilão de verdade para a gente discutir. O problema principal, como Yamanaka diz, é o comitê de produção. A gente sempre ouve que o cinema nacional japonês é ruim por causa do comitê de produção. Comitê de produção. Mas eu nunca entendi o que eles fazem de errado. O que é o comitê de produção? São os caras que, na real, tem uns caras mais novos que vocês, e umas minas também. Mas, pra gente ter uma imagem de vilão, imagine na cabeça de um monte de tiozão com cara de mal. O que é o comitê de produção? É a galera que investe, por exemplo, as gravadoras que cuidam da música e dos dubladores, uma empresa de brinquedos que cuida de figuras e brinquedos, e também a emissora que transmite, a editora que publica a obra original. Eles investem na comissão de produção e fazem o anime. Eles fazem parte da comissão de produção. Cada um quer reivindicar. O que significa direitos? Reivindicar direitos. Por exemplo, se você investiu só 3% no anime, você só tem 3% de poder. Por isso, ninguém quer investir só 3% ou 1%. Querem investir mais. Animes do Ghibli, por exemplo, custam tipo 3 bilhões ou 2 bilhões para fazer. Se você olhar a comissão de produção, para ser sincero, se fosse um investimento, as empresas se esse fosse o orçamento, podia ter umas 100 ou 200 empresas. Mas por que não tem tantas? Porque a divisão de direitos de cada empresa é tipo, sei lá. Estão comentando sobre acionistas? É isso mesmo. O alcance da influência como acionista. Ou seja, 10% ou mais. Se puder, querem 40%. Essa é a real intenção de todo. Mas, mesmo que seja difícil, querem uns 20%. Tem uns que querem sim. Por exemplo, se for um filme de querem muito poder dizer, a gente entra com 500 milhões. Mas, se o orçamento de produção for 1 bilhão e for certeza que vai, as outras empresas não vão deixar barato. Se vocês entrarem com metade, sua empresa vai mandar em tudo. Em vez disso, vira uma disputa para deixa a gente entrar com 1/4, 25%. Acaba virando acaba com a vantagem das outras empresas. Se uma empresa, elas não vão querer participar. Então, a taxa de investimento média, pelo que eu sei, fica entre 20% e 40% a taxa de investimento. Tipo, se uma empresa quer mandar, garante 40% e divide 60% restantes para mais de 10 empresas. É meio sacana, mas é esperto, né? A gente entra com 40% e os 60%, tipo, cada uma entra com 6%. Aí tem um acionista e vários acionistas menores, então o poder de fala é aí. O jeito de fazer o anime, a forma de criar, fica bem do jeito que Mas, se fizessem isso, para uma empresa que só pode ia ser uma droga, né? Aí, se esse investimento fosse todo aberto, tipo, por ordem de quem se manifestou, ou por ordem de quem ofereceu mais grana, até que seria um mercado, uma economia livre, mas aí que entra o jeitinho japonês, rola um conchavo. Tipo, qual empresa vai entrar? Qual empresa vai ter qual porcentagem? É tudo decidido num acordo. Por isso que o sistema de comitê de produção não vem à tona. Os problemas também não. Que nem antes, a gente entra com metade, vocês entram com uns 5% cada. Se uma empresa sair, não. Por isso que às vezes tem filme que o produtor é forte, né? Mesmo no sistema de comitê, esse filme foi bem feito. O produtor teve o controle. Se você olhar bem, na verdade, a empresa principal investiu uma grana alta. E não deixou as outras investirem muito. Esse não deixar investir é a chave. Se eu fosse o cara mais poderoso do Japão, com direitos musicais, controle dos dubladores, um produtor de gravadora. Tanto faz. Pode ser a gravadora Teishiko ou qualquer outra, que é uma gravadora especializada em lançar discos de comediante. Vamos dizer que eu sou o produtor dos discos da gravadora. Então, eu cubro metade dos custos. Eu pago metade. Vocês dividem os 50% restantes entre 10. Só que a Teishiko Records também tem um orçamento, um limite. E eu tenho autonomia até 50 milhões.
Seria algo assim. Se eu digo que pago 50%, mas só até 50 milhões. Essa pessoa acaba definindo o orçamento total em 100 milhões. Mesmo que a equipe diga que vai custar 200 ou 300 milhões, vai vender com certeza, e que vale a pena investir 200 ou 300 esse produtor, para ter o controle da obra. Acha que a atitude mais racional é limitar o orçamento em 100 milhões. Nesse caso, mesmo sabendo que o anime vai ser um sucesso, o orçamento máximo é limitado. Agora, se a gente aceitar tudo, sem questionar, vira um jogo de pôquer sem limite. Pôquer sem limite é tipo, no meio do jogo, raise, e a gente vai aumentando a aposta sem parar, e aí, obviamente, quem tem mais dinheiro acaba ganhando. Para evitar que isso aconteça, normalmente, no pôquer, existe um valor máximo de aposta. Da mesma forma, no mundo dos animes, existe um limite, que é definido por um grupo de pessoas que já trabalham com animes. E também por produtores de emissoras de TV, tipo, os produtores das grandes empresas de brinquedos. Eles têm um limite máximo de grana que podem investir em um projeto. Se esse limite for tipo 20 milhões, para mim, se forem 20 só consigo 20 milhões. Mas quero 10, aí, para 20 milhões virarem 10%, o orçamento do anime pro cinema tem que ser no máximo 200. Esse é o problema do limite imposto pelo comitê de produção. Tipo, se uma empresa de brinquedos quiser investir sem perder o controle e estimar que as vendas dos bonecos vão render só 10 milhões, mas, normalmente, investem esses 10 milhões e outras empresas investem também. E chega a quantos milhões? É assim que as empresas normais fazem. Mas, em Hollywood ou em qualquer lugar, não só em Hollywood, é assim que se faz um filme. O que é peculiar no Japão é essa regra de uma empresa por setor. Se fosse nos Estados Unidos, a Kenner, a Mattel e a Hasbro oferecessem brinquedos para Guerra nas Estrelas, aceitariam todas. Aí, perguntariam quanto cada uma pode investir, e dividem. Beleza, Hasbro faz os bonecos, Kenner faz os brinquedos de ação, Mattel faz os carrinhos, e por aí vai. Eles dividem assim, mas o Japão detesta conflitos dentro do comitê de produção. Tipo, os chefões, os caras que botaram a grana, que eu falei, odeiam perder a pose, e se um brinquedo de outra empresa fizer mais sucesso que o deles, o responsável dele se queima. Então eles fazem esse acordo bizarro de uma empresa por setor. Então, o número de pessoas no comitê de produção fica bem pequeno e sempre acaba sendo a mesma galera. Aí ninguém tem chance e todo mundo acaba sabendo o valor. Nisso, o orçamento de um anime acaba tendo um limite para todo mundo, né? E se uma empresa chinesa chega oferecendo 1 bilhão? O que acontece? Se uma empresa chinesa oferece 1 bilhão, ninguém vai recusar. Afinal, diminui o risco. Mas, se eles realmente colocarem esse 1 bilhão, tipo, se falam que vão investir 1 bilhão num anime, no esquema do comitê essa empresa chinesa pode bancar tudo sozinha. Aí não tem graça. Então o que eles pensam é, por exemplo, lançar. Todo mundo quer os direitos de venda do DVD, ou uma parte da grana se vender bem no exterior, né? Ninguém quer perder. Então, como eu falei antes, a divisão de direitos de 10% ou 15% as empresas de sempre querem, aí a China chega com 1 bilhão. Quando uma empresa vai lá, ela não usa esse 1 bilhão todo de uma vez. Eles dividem esse 1 bilhão em 20 partes, tipo 50 milhões cada. 50 milhões vezes 20, 50 milhões e misturam com outros projetos, como se fosse um investimento. Aí, 20 projetos vão surgindo. É tipo um investimento em portfólio. 20 projetos vão surgindo, e a participação de uma empresa chinesa fica em torno de 30%. Se for 50 milhões, essa é a razão de ter tanto anime sendo feito por aí. Como que pode? Se dizem que não tem orçamento, será que a produção de anime está aumentando tanto assim? A real é que anime japonês é garantia de sucesso. O mundo inteiro está investindo. Só que, se a gente aumentar o orçamento de cada produção com essa grana toda, a parte dos investidores gringos vai ser maior, né? Tipo, 60% ou 70% do capital de um anime vai ser de fora. Para a galera que trabalha com isso, a gente sempre ralou pra caramba. Então, seja dinheiro de Dubai, da China, da Índia, de onde for. A gente só quer um salário decente, né? Mas não é isso que acontece. Essa produtora define um teto de orçamento que eles conseguem controlar fácil e diz: ah, vocês sempre fizeram com 10 milhões, dá pra fazer com 10, vocês sempre fizeram com 20 milhões, saco? No fim,
eles usam a grana chinesa para diminuir o risco. Ou seja, o que antes era feito com 20 não sobe para 25 ou 30 milhões. Em vez disso, dentro do orçamento de 20 milhões, o mês eles pegam 10 milhões que vieram da China para dividir o risco. E com os 10 milhões tentam diminuir a parte que a empresa deles tem que bancar. E aí, tentam investir mais e mais dinheiro em outros projetos. No fim das contas, só aumenta a quantidade de projetos de anime. Tem muita grana para investir, mas o orçamento de cada anime não aumenta nada. E, em vez do dinheiro ir para frente e chegar até a equipe lá embaixo, ele vai pro lá e fica todo concentrado lá em cima. É impressionante. É que a animação dá dinheiro e tem futuro. O dinheiro do mundo todo vem, mas o orçamento de uma produção não aumenta por... Não é por esse motivo. Os caras decidem sozinhos que dá para fazer anime com essa grana. Então, quando você fala dessas coisas, todo produtor fica meio evasivo. É que, quanto mais competente o produtor, mais ele entende essa parada. Por exemplo, não que a Maki tenha falado isso, mas, ir para aquele canto do mundo, sem a Maki, sem o Gengo, não dá para fazer o projeto. Ou seja, para a Maki, ela tem um dinheiro que consegue levantar. E ela tem que manter uma porcentagem de investimento de uns 30%, 40%. Senão, a voz dos outros membros do comitê de produção fica muito alta. E o projeto fica em tipo, perde o controle da coisa. Para ela conduzir como produtora geral, ela tem que bancar uns 30% ou 40% com o orçamento da própria empresa. E isso para aquele canto do mundo. Com quantos tem que ser feito, e essa é a situação mais difícil, eu acho. Então, sendo sincero, os produtores de anime no Japão têm que ser mais individual, sabe? Não pode ser não produtor de empresa, mas tipo a Maki, que trabalha por conta própria. Produtores que têm a própria empresa e podem movimentar 500 milhões, 1 bilhão de ienes com o próprio... Aí sim, eu dou 500 milhões. Venham empresas chinesas. Tipo, ei, comitê de produção japonês, venham cá. É assim que dá para fazer um anime com um orçamento de 1,5 bilhão. Mas é difícil um produtor individual japonês ter essa grana toda. Então, tem muita gente do mundo todo querendo investir. Só que o orçamento de anime no Japão tem um teto. E sabe por quê? Porque uns caras que são sempre os mesmos, uns colegas de ramo que decidem o teto do orçamento dos animes. Se parece que vai passar disso, em vez de aumentar o orçamento, eles pensam em dividir o projeto. Se investem 1 bilhão, eles nem pensam em usar essa grana para fazer a obra. Eles pensam em dividir e fazer 10 filmes. Por isso que o número de animes só aumenta, mas o orçamento não sobe nada. É mais ou menos essa história. Então, a gente ouve que o sistema de comitê de produção não é bom. E nesse mecanismo não é bom mesmo, mas no Japão é bem mais fácil aprovar projetos de anime meio boca. Tipo, vão dar 20 milhões para esse anime. Não deviam dar, mas o projeto passa. Então tem o lado bom, mas hoje eu quis falar mostrando os dois lados. Mesmo falando de bilheteria de milhões ou custo de... Acho que é difícil para todo mundo entender a relação entre as coisas. Quando eu fiz o Asas de Oniamizi, eu perguntei, se a gente fizer um filme, quanto mais ou menos volta para a gente? Para ser sincero, tanto em Asas de Oniamizi quanto em Gunbuster, a Gainax da época, acaba sendo um anime feito pela Bandai. Porque o investimento... Então, se o filme bomba, quem ganha a grana é a Bandai. Já a Gainax, depois de receber a grana da produção, acabou, saca? Mas o que me intrigava era o tal do recuperar a grana da produção. Tipo, se o filme lucrar mais do que o investimento, vai rolar um segundo, terceiro filme. Era o que diziam para mim e pro Yamaga. Por exemplo, naquela época, o filme Asas de Oniamizi custou uns 360 milhões de ienes. Então, esses 360 milhões tinham que voltar para Bandai, né? Quanto de bilheteria precisava para eles pensarem valeu a pena investir? Ou, o que é bilheteria, afinal? E falam em receita de distribuição, qual a diferença? Aí, fui dar uma investigada. Os números que eu vi na época de Asas de Oniamizi não mudaram muito. Para começar, bilheteria é a grana total que entra nos cinemas. Tipo, 1 milhão de pessoas viram o filme, ingresso a 1.800 ienes, 1,800 ienes x 1 milhão de pessoas igual a 1,8, metade disso é a receita de distribuição, a grana que vai para distribuir, e metade disso,
450 milhões de ienes, se vender DVD, tipo, DVD mesmo. Blu-ray. Quando passa na TV, tipo na Nippon TV, dizem que é 10% da receita de distribuição. Ou seja, se a receita de distribuição for de 1 bilhão, a grana da exibição é tipo 3 ou 4 vezes isso, ou 10% em vários anos. Então, uns 100 milhões, dizem que é o padrão da indústria. A venda de DVD não dá para prever muito hoje em dia, então muita gente nem conta mais. Your Name vai render uma grana absurda. Sim. Your Name já passou de 10 bilhões de ienes de bilheteria, já está em 15 bilhões. Se a bilheteria foi 15 bilhões, a receita de distribuição é 10% de 7,5 bilhões dá 7.500. É tipo, inacreditável. Talvez chegue a esses números, mas, como é costume na indústria, se a empresa for forte, pode dizer que quer 10% da receita de distribuição. Tipo, só alguém forte como o Suzuki do Ghibli pode dizer isso. Por exemplo, o estúdio Ghibli podia dizer, vamos fazer um anime todo ano. Antigamente o Ghibli podia, então podia pedir 10% da receita de distribuição, ou só por 3 filmes, sabe? Mas Your Name é da Toho, então não sei se dá para ser tão forte assim. É mais ou menos assim que a bilheteria é o faturamento total do cinema. E por que esses números são assim? É que o cinema tá vendendo dinheiro, né? Esses 900 milhões, metade é a receita de distribuição, que é o lucro da empresa que espalha o filme pelo Japão. E ainda tem os gastos com publicidade. Sabe quando tem propaganda de filme em jornal esportivo ou revista? É daí que sai o dinheiro. E também para pagar jornalista de celebridade ou de cinema, e para festas. Mas, o que chamam de junket, que é convidar gente da mídia. Tipo, quando tem festival de cinema em Cannes, e o ator tá no tapete vermelho. Sabe? Levam o ator, levam o diretor. E ainda levam repórter de jornal, de revista esportiva, repórter de celebridade, de cinema. Isso também entra nos gastos com publicidade da distribuidora. E aí, finalmente, esses 450 milhões são o tipo. Uma característica do Ghibli é que a NTV faz a propaganda do filme. Não é a distribuidora que faz a propaganda. Então, dizem que essa propaganda sai do... Mas, no caso do Ghibli, a NTV também é uma das investidoras. A NTV meio que faz a propaganda na TV por um preço bem camarada. Então, ajuda bastante, eu acho. Esses números, eu ouvi esses números quando eu tava preocupado com isso. Então talvez estejam diferentes, e também, eu vejo materiais que dizem que a receita de... Eu tava pensando mais, numa entrevista com o Suzuki. Eu achei uma resposta dele dizendo que, com custo de produção de 400 milhões e uma bilhete, foi o que encontrei na entrevista. Essa regra de 1/4 ainda existe, ou seja, o Ghibli fica com 1/4 da bilheteria. É o que eles recebem. Pelo visto, esse número não mudou nos últimos 20 anos. Valeu por assistir até o final. Se inscreve no canal.